Olá pessoal, eu estou aqui hoje no Brascan Century Plaza, estou muito contente porque o arquiteto Jorge Koenigsberger, que é o autor desse projeto aqui, topou participar de um vídeo comigo. E aí ele me mandou um material, uma gravação, onde ele conta com detalhes como é que foi todo o processo desse projeto. Tá muito legal. Vamos dar uma olhada comigo? Eu sou Jorge Koenigsberger, arquiteto de um projeto chamado Brascan Century Plaza, que na verdade é conhecido como Kinoplex, no bairro do Itaim, em São Paulo. Faz uma semana, meu amigo Benedito Abud, arquiteto e colega, bem me relembrou que estão fazendo 20 anos que nós participamos da aventura de desenvolver esse projeto. E me pediu que contasse um pouco de como foram esses episódios iniciais que desembocaram no resultado que muitos de vocês já conhecem. O contexto no qual o projeto do Kinoplex foi desenvolvido 20 anos atrás era o início do século, era o final do século, início do século. FHC era presidente, Corinthians era tricampeão, se não me engano, e o bairro do Itaim, no qual esse projeto se situa em São Paulo, era um bairro que se desenvolveu a partir de pequenas chácaras, era um bairro misto, era um bairro já em processo intenso de verticalização e um bairro que fundamentalmente não tinha centralidade alguma. E havia uma quadra neste bairro que era diferente das outras porque a quadra inteira era uma fábrica de chocolate. O bairro recendia a chocolate, o que era muito interessante. Eu me lembro ainda de infância de passar por lá e sentir aquele cheiro de chocolate. Eu bem me lembro que um belo dia, naquela época, um cliente nosso, a qual a gente atendia, fazendo alguns projetos já de tamanho médio, nos telefonou dizendo que estava disputando com outras construtoras do mercado aquela quadra. E aquilo se transformou numa espécie de batalha entre construtoras que durou muitos meses. E durante esses meses nós já fomos chamados a desenvolver hipóteses de mix de produtos e hipóteses de implantação do que poderia ser conseguido naquela quadra. E já aquilo foi um trabalho de esquenta que nos tomou uma energia enorme, uma expectativa muito grande, até que chegou o dia em que realmente nos informaram que nós havíamos ganhado aquela quadra para ser projetada. E aí se iniciou um outro processo, que foi o processo realmente de desenvolver o briefing efetivo daquilo que deveria ser criado para o local. Na época, temos que nos lembrar, não havia a prática do projeto de uso misto. Então se decidiu que nesse caso íamos produzir um projeto de uso misto e aí íamos decidir quais eram os produtos e usos que deveria se dar para que esse projeto, essa nova quadra, substituindo a fábrica de chocolate, se implantasse de uma maneira harmônica no bairro. Chegou-se à conclusão, no final das contas, que havia lá a possibilidade e havia um potencial de integração com o bairro muito grande se nós desenvolvêssemos apartamentos de habitação, comércio, serviços, áreas de entretenimento, e isso tudo foi pensado inicialmente por parte do cliente como um grande shopping, um grande mall ocupando a quadra, com edifícios residenciais acima desta quadra, desse mall a ser construído, desse grande bloco que se pretendia fazer. Naquela época aconteceu uma outra coisa interessante que eu vou contar a vocês, que era a reconstrução de Berlim. E através da reconstrução de Berlim, nós conseguimos convencer nossos clientes de que havia outras possibilidades, além da possibilidade de mais um shopping center com prédios em cima. Naquela época, o presidente da Brascan, que era um homem visionário, tinha uma visão de mercado muito desenvolvida, e nós fomos a Berlim e passamos uma semana imersos numa região de completa renovação da cidade, para entender como, através de processos artificiais, nós éramos capazes de recriar um mix que reproduzisse uma vida urbana satisfatória e idealizada. De volta ao Brasil, o briefing começou a se esclarecer
e todos se convenceram de que havia possibilidade de nós criarmos uma quadra aberta que de alguma maneira, ou pelo menos nas últimas muitas décadas, era algo inédito em São Paulo. E envolvia quebrar alguns preconceitos, como preconceito em relação à segurança, preconceito em relação ao uso público de propriedade privada e uma série de outras situações. Mas nós conseguimos, de alguma maneira, um consenso de que na medida em que a quadra fosse uma quadra aberta e pudesse receber as pessoas, e o bairro tinha carência de espaços abertos, aquilo poderia ser um sucesso em termos de ocupação e foi de fato o que nós trabalhamos para conseguir. Para nós arquitetos, 20 anos atrás, esse projeto era um projeto importantíssimo. E era um projeto que para nós envolvia um caráter simbólico e para o nosso cliente também. Nosso cliente, à época, estava fazendo 100 anos de atividade no Brasil e naquela época o Brasil estava fazendo 500 anos. E de alguma maneira isso foi um gancho simbólico para o que se desenvolveu, especialmente, e o Benedito vai falar um pouco melhor a respeito disso, o sentido paisagístico, o sentido simbólico que nós demos ao projeto a partir do paisagismo foi o sentido de reproduzir, ou a imagem de reproduzir ali, numa área aberta, uma espécie de liberdade, era redemocratização a pleno vapor no Brasil, de abertura, de democratização dos espaços e de uma homenagem a esse Brasil através de suas florestas, através de sua natureza, construindo uma espécie de riacho artificial que ia de uma rua a outra, representando como se fossem nossos rios, e sem árvores, basicamente pau-brasil, sibipiruna e pau-ferro, que são árvores brasileiras da mesma família, que representasse esses 100 anos da construtora no Brasil e os 500 anos do nosso país. Como um todo, o projeto do chamado complexo Kinoplex era um projeto que envolvia um grande edifício de hospitalidade, um grande edifício de conjuntos de escritórios e um edifício de lajes corporativas para empresas. Além disso, um centro de entretenimento com centro de convenções, cinemas, academia, etc. E uma quantidade de lojas no pavimento térreo, ao nível da rua, facilmente acessáveis, que representavam exatamente uma continuidade dos espaços que a própria cidade oferecia. Desde o início nós tivemos uma preocupação muito grande em relação à opressão ou ao sombreamento que esses edifícios poderiam criar para uma situação de térreo que nós pretendíamos a mais aberta possível. Nós conseguimos soluções a partir de embasamentos completamente diferenciados em relação às torres, que fizeram com que você não tivesse essa percepção no térreo de que você estava cercado por altos edifícios. O térreo passa para você uma fluidez e uma abertura pela própria ocupação e posição desses edifícios e pela própria vegetação que nós criamos, onde o térreo era basicamente deixado desocupado visualmente de ponta a ponta dessas praças e tudo mais, mas com árvores copadas que protegiam um pouco do calor e do sol e criavam toda uma ambientação diferente para o usuário. Uma vez resolvidas as questões de definição de produto e de implantação, nós passamos a um outro nível de questões, que eram todas as questões técnicas envolvidas para viabilizar realmente essa intenção inicial. E elas passavam por todas as especialidades. Então, para o paisagismo, para o Benedito Abud e eu podermos resolver as questões de térreo, nós tínhamos que resolver as questões de instalações, as questões de estrutura e fundações, as questões de materiais, as questões tecnológicas envolvendo drenagem e águas pluviais. Vocês precisam se lembrar que nós temos uma quadra inteira, plana, num único nível, e todas as águas pluviais, elas tinham que ser escoadas, e nós criamos aí já uma solução que envolvia não bombeá-las, essas águas eram escoadas diretamente para a rua, nas 4 ruas adjacentes ao projeto.
Isso foi uma solução técnica desenvolvida em conjunto com a questão estrutural. Benedito Abud tem uma explicação muito boa para isso e ele vai contar para vocês agora. Ao invés da laje ser normal, com as vigas para baixo, se fez trechos de lajes invertidas, ganhando-se então floreiras, que são verdadeiras canaletas com 50 centímetros de profundidade. E como nós temos um rebaixo geral de 50 centímetros, nós acabamos ficando com 1 metro de profundidade para o plantio das árvores e onde nós temos apenas 50 centímetros, nós temos o espelho d'água em forma de rio e os arbustos. Dessa forma, então, as árvores cresceram muito bem. Olhando para o teto da garagem, a gente pode ver essas canaletas, essas floreiras, que são exatamente os rebaixos de laje. Esse projeto foi permeado de surpresas de começo a fim. Foi um episódio que nos tomou praticamente 3 anos de trabalho. Para vocês terem uma ideia, num certo momento nós decidimos que seria muito interessante ter megas esculturas ao longo das 3 praças que compõem esse projeto. Essas megas esculturas tiveram que ser transportadas e entrar ali. E nós estávamos trabalhando com uma imensa praça de placas de granito completamente moduladas, apoiadas sobre uma laje embaixo que funcionava como um pleno para águas pluviais, como uma piscina. Então, como levar para dentro esculturas de toneladas de peso? Então, só isso foi um episódio com gruas e tudo mais, que faz parte da memória desse projeto. As esculturas estão lá hoje, vocês vão ver através de imagens, e praticamente de maneira milagrosa estão lá instaladas. Muito interessante de ver. Durante todo o processo de projeto, o bairro já advertido de que vinha ali uma coisa nova, um desenvolvimento imobiliário, etc., tanto o bairro quanto os agentes do projeto se preocupavam muito com o impacto que este empreendimento iria causar ao entorno e ao bairro. E de fato eu tinha uma tranquilidade muito grande de saber que quando você abre um espaço numa situação muito adensada, aquilo gera um afluxo natural de pessoas e equilibra de alguma maneira as carências que o bairro tem. Esse era o nosso objetivo inicial. Assim que o projeto foi inaugurado, essas preocupações todas desapareceram. Imediatamente houve uma ocupação imensa, aquilo se transformou numa espécie de área de festa a céu aberto, e durante muito tempo aquilo era permeado de público jovem, todas as horas do dia, de noite, até de madrugada, e foi de cara um imenso sucesso. Agora meu amigo Benedito Abud vai de novo contar para vocês de maneira mais detalhada e um pouco melhor os episódios que cercaram o paisagismo e toda a visão urbanística que nós demos a esse conjunto. Fala aí, Benê, conta para o pessoal melhor a situação. Esse projeto é muito emblemático porque ele traz uma série de inovações e ele foi feito numa época que não se falava em tanto verde, não se falava de trazer a natureza para a cidade, não se falava de biofilia, não se falava de quadra aberta, não se falava de fruição urbana, não se falava de gentileza urbana, não se falava de acupuntura urbana, e tudo isso a gente vai encontrar aqui. Naquela época não existia o conceito de fruição urbana, como acontece hoje, e inclusive é estimulado por algumas prefeituras, que você ganha potencial construtivo quando você faz essa fruição urbana. O que é isso? É permitir que uma pessoa passe de uma rua a outra, entrando pelo seu terreno. No caso aqui é um terreno particular, aberto então ao público. É um espaço de uso coletivo. Naquela época não existia o conceito de biofilia ainda. Aliás, é um conceito bastante recente que nós acabamos de fazer um vídeo especialmente sobre isso. O que é biofilia? É você viver entre o verde, entre a natureza. E o desenho biofílico é trazer a natureza para dentro do meio urbano, mas não aquela natureza selvagem, né, cheia de mosquito, de cobra, de escorpião. Não, é uma natureza mais humanizada, é uma natureza
mais domesticada. Como aqui é bastante vigiado, é um lugar bastante seguro, realmente as pessoas vêm muito para cá. É um espaço indutor de gente e isso já provoca uma acupuntura urbana. O que é acupuntura urbana? Esse termo foi cunhado pelo Jaime Lerner. Ele diz o seguinte: assim como no corpo humano você coloca uma agulha num determinado ponto do corpo e esse ato irradia benefícios para várias partes do corpo, ou seja, uma área muito maior do que aquele ponto que você colocou a agulha, no corpo urbano acontece a mesma coisa. Quando você faz um trabalho que é indutor de pessoas, ele é um chamariz para o uso coletivo. É um local onde as pessoas gostam de ir, de se encontrar, de ver e serem vistas, né? Tudo isso faz com que esse local se torne também um point, um ponto de atração e se torne então uma acupuntura urbana. Ele melhora todo o seu entorno e foi exatamente isso que aconteceu aqui. Como o Jorge falou, foram feitas 3 praças com caráter bastante diferenciados. A primeira é a praça de chegada, a segunda está mais ligada aos restaurantes, como se fosse uma praça de alimentação, com mais bochicho, e a terceira ligada ao edifício corporativo, que é bem mais tranquila. Aqui nós estamos no primeiro espaço, praticamente no espaço de chegada, onde essa matinha um pouco mais densa dá uma separada do urbano. E essa matinha nos convidasse então para todas essas surpresas que a gente vai encontrar no caminho, nesse percurso, inclusive sendo guiado pelo riozinho que acontece no projeto inteiro. Aqui nós estamos no Jardim Central, que é um local de encontro, é um lugar onde as pessoas comem, se encontram, entram na internet, se relacionam. Aqui é a entrada do cinema, então aqui é o local de bochicho, da vida, onde a coisa fervilha realmente. Aqui nós estamos no espaço do corporativo, que é um lugar mais calmo, mais tranquilo. Aqui a água se espraia, até porque esse espaço é coberto com o pé direito bastante alto. Então é como se esse rio nascesse aqui, nós tivéssemos uma espécie de um lago, ele vai atravessando todo o empreendimento até ele cair em cascata lá junto à rua. Então ele permeia todos esses espaços e é uma espécie de um indutor de caminho para as pessoas acompanharem esse trajeto. Esse é um lugar bem mais tranquilo, oposto ao Jardim Central, onde acontece o bochicho, e aqui é um local para relaxamento, para as pessoas que trabalham nessas grandes empresas poderem descansar, se encontrar, conversar, fumar e a coisa mais importante, se encontrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e o Jorge e eu mandamos um grande abraço para todos vocês.